paz de Cristo, meus queridos irmãos. Hoje, nosso 10º dia do propósito do jejum até que ele venha. É um privilégio que você esteja aqui comigo, caminhando juntos nessa jornada. E hoje eu gostaria de refletir sobre o nosso maior desafio, que é o cotidiano do dia a dia. As lutas, as batalhas que nós enfrentamos, que se nós não estivermos focados, nós verdadeiramente acabamos nos desanimando. E é sobre isso que eu gostaria de tratar, como que nós podemos manter esse foco para nós enfrentarmos as lutas do dia a dia, as batalhas do dia a dia, que muitas vezes algumas repetições, e alguns enfrentamentos por um longo prazo pode nos causar um certo desânimo. Eu gostaria de começar com João capítulo 3, no versículo 14, porque Jesus nos disse algo muito importante a esse respeito. Diz assim: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Aqui Jesus ele faz uma analogia ao Antigo Testamento. Aqui ele mostra um episódio onde o povo de Israel estava no deserto e por eles estarem passando aquele cotidiano de dificuldades, de escassez que um deserto proporciona, eles começaram a murmurar, eles começaram a realmente a perder o controle da situação, e ali eles começaram a ser atacados por serpentes, começaram a ser picados por essas serpentes, e muitos começaram a morrer por causa disso. Então, segundo as ordenanças de Deus, Moisés ele levanta uma serpente de bronze, e ele coloca, e a ordenança é: todo aquele que for picado por uma serpente deveria fixar os seus olhos na serpente de bronze, e ali a pessoa ficaria curada daquela enfermidade causada pela picada da serpente. E isso é uma coisa muito interessante, porque nessa passagem, por que Moisés fez uma imagem de uma serpente? E por que a pessoa deveria olhar para ela? É que toda vez que a pessoa fixasse o seu olhar na serpente, ela estaria vendo a imagem da própria causa do seu problema e do porquê que aquilo aconteceu. Toda vez que ela olhava e fixava seus olhos ao alto, ela via o porquê, ela via que a sua murmuração, ela via que a sua falta de dedicação, de fé, tinha lhe causado aquilo. Olhando para a serpente, ela olhava para si mesma, para suas falhas, para aquilo que estava afastando ela de Deus. E Jesus aqui, ele vem como um antagonismo nisso, isso é, agora quem é levantado é Ele, agora quem é levantado é Jesus. E todo aquele que fixar os seus olhos para Cristo, esse tem a vida eterna, esse tem força, esse tem energia para continuar o cotidiano do dia a dia. E isso nos traz uma lição muito importante. Jesus se comparou com essa serpente do deserto. Por quê? Porque o nosso cotidiano, irmãos, se nós não estivermos olhando fixamente para o Senhor Jesus o tempo inteiro, em toda hora, nós literalmente vamos nos desgastando dia a dia, porque é exatamente isso que os problemas eles fazem conosco. Eles vão a cada dia, a cada hora e a cada minuto nos desgastando emocionalmente, fazendo com que muitas vezes acabamos tomando decisões precipitadas por causa disso e muitas vezes fugindo do propósito que Deus colocou em nossa vida. Por isso que se nós não tivermos uma vida totalmente focada nele, olhando fixamente para ele, nós não aguentamos, nós não suportamos. Hoje o desânimo tem tomado conta de muitas pessoas, principalmente das pessoas que andam com Deus até. E o foco nele talvez seja a maior arma que nós temos. Porque se nós temos que atravessar um período
de deserto na nossa vida, nós temos que estar verdadeiramente fixando. Veja que quando o povo no deserto olhava para a serpente, o povo via a causa do seu problema. Hoje, quando nós olhamos para o Cristo que foi levantado, nós olhamos para a solução, nós olhamos para o descanso, nós olhamos para a paz, nós olhamos para aquele que nos dá força e ânimo para nós seguirmos em frente. Meus irmãos, na nossa caminhada, às vezes nós queremos uma solução imediata dos nossos problemas, sim ou não? Às vezes nós queremos que tudo do dia para a noite se resolva. Só que muitas vezes o que Deus quer de nós é essa força para poder enfrentar esses problemas. Essa força, essa determinação e esse foco. Agora, orar, jejuar, isso funciona se nós estivermos olhando para Ele, se nós estivermos focados nele. Como eu falei em outros vídeos, Ele mora dentro de nós. Então, Ele faz morada dentro do nosso coração. Então, se Ele faz morada dentro do nosso coração, nós devemos buscar em nós o Cristo que mora dentro de nós, para que nós possamos ter essa força, para que quando nós chegamos em oração, nós tenhamos a certeza que Ele está ouvindo a nossa oração e está nos fortalecendo diante de tantos problemas do cotidiano do dia a dia. Eu tenho visto, meus irmãos, que às vezes não é a questão de um problema que desanima uma pessoa, mas é a questão do cotidiano. São muitas as pessoas que dizem assim, mas essa situação nunca muda, essa situação nunca resolve. Mas às vezes, devido ao fato de nós não estarmos olhando para Ele o tempo inteiro, faz com que o tempo se prolongue. Às vezes, quando nós estamos fixados nele, em Cristo, parece até que o tempo passa mais rápido. E aí quando nós estamos focados e olhando única e exclusivamente para Ele, nós entramos no descanso. O Senhor Jesus Cristo mesmo falou que eu sou o Senhor do sábado, isso é, Ele é o descanso. Nós já temos o descanso em nós, então nós temos que procurar isso, porque quando nós entramos nesse descanso, tudo aparentemente passa mais rápido. A minha esposa, a pastora Patrícia, costuma dizer uma coisa que eu acho muito interessante, que ela fala assim que quando você ora e não pensa mais no problema, aquele problema se resolve mais rápido. E na prática isso é uma grande verdade. Se você ficar fixado, pensando só no problema, ao invés de você estar olhando para Cristo, você está olhando para a serpente lá no Antigo Testamento. Mas quando você começa a focar nele, em Cristo, você está entrando nesse descanso. E quando você entra nesse descanso, o alívio vem na tua alma, a força vem na tua alma. E muitas vezes aquele problema que estava se prolongando tanto na tua vida, quando você olha, ele simplesmente acaba. Nós temos que buscar essa força. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. A vida é feita de lutas e de vitórias. Não é feita apenas de bênçãos materiais, mas nós temos que estar determinados e focados o tempo inteiro para que nós possamos continuar essa jornada da vida que muitas vezes parece ser tão difícil, mas ela passa como num tapa, como num tiro. A vida, irmãos, é tão rápida que nós só percebemos que o tempo passou tão rápido quando nós paramos para analisar e para pensar. Pessoas que às vezes estão com 50 anos de idade e achando que a vida está passando rápida, quando ela para pensar e vê, nossa, parece que era ontem que eu tinha 18 anos. Irmãos, eu também, às vezes eu estou parado e achando que as coisas estão custando tanto para passar, mas aí quando eu paro para ver e vejo, meu Deus, parece que foi ontem que eu era uma criança, parece que era ontem que eu era um adolescente. A vida, mesmo que às vezes pareça que não está passando rápido, mas ela está. E se o nosso foco estiver única e exclusivamente nele, até mesmo essas situações que causam às vezes tanta angústia dentro do nosso coração,
elas vão passar muito rápido. E se essas situações não passarem rapidamente, nós teremos Ele conosco, que nos dá força, que nos dá paz e que nos dá determinação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, do nosso 10º dia de oração e de jejum, nós nos apresentamos diante de Ti, com os nossos olhos fixados em Ti, Pai. O Senhor foi levantado, Cristo, e o Senhor foi levantado, Pai, para que nós fixássemos o nosso olhar em Ti e enxergássemos a salvação, a vida eterna, a solução, a força, o descanso e a paz. Que nessa manhã todos os nossos irmãos alcancem todas essas coisas, que eles continuem firmes nesse propósito, nessa jornada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Fique firme no foco, vamos caminhar juntos rumo à nossa vitória. Fique firme, um forte abraço.